tarde, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se faça neste ambiente, nos envolva a todos nós, encarnados e desencarnados. Vamos dar início ao nosso trabalho, lendo a mensagem do Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pasolini. Vamos ver o acaso não existe. Então, a mensagem 129, não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Às vezes nós nos engrandecemos de fazer alguma coisa, que achamos que seja uma grande coisa, de grande valor, mas nada disso é tão importante assim. Nós não somos insubstituíveis, ninguém de nós. E assim, com esse pensamento de humildade, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais. Com esse espírito de humildade e gratidão pela vida, por esta oportunidade de estarmos aqui neste planeta, que apresenta suas dificuldades, sim, mas nada é estável. Tudo isso passará. Todas as dificuldades pelas quais estamos passando, tudo isso passará. E nós estamos em evolução e estamos de passagem. Rogamos ao Senhor que não nos deixe faltar a coragem, a fé e nem a esperança. E que persistamos com bom ânimo, buscando sempre os teus aprendizados, Mestre amado. E assim, agradecendo mais uma vez por todos os benefícios que recebemos todos os dias e que saibamos valorizá-los a todos os momentos. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Dando continuidade ao nosso estudo, nós, na primeira parte, temos o Livro dos Espíritos, com o Hélio, a partir da questão 425, e na segunda parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu Pai. Os itens 6 e 7, que é... Qual que é o 6 e 7? Destinação da Terra. A destinação da Terra e as causas das misérias humanas. Deu um branco aqui, porque eu me esqueci quais que eram os itens. Deu emoção. Foi emoção, viu, Renata? Muita emoção. Jesus. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Aí, agora deu certo. Detalhes técnicos. Continuando então o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 8º, na emancipação da alma. 425. Kardec vem nos falar sobre o sonambulismo. Aqui, o sonambulismo, ele vai tratar
como uma emancipação da alma. O que é emancipação da alma? A emancipação da alma é aquele momento que muitas das vezes ocorre, durante o sono. Os sonhos são tidos como emancipação da alma. É o momento em que o espírito se vê mais livre, facilmente leve, vamos colocar assim, de forma que ele consegue desprender ou afrouxar essas amarras com a matéria. Ele consegue, por um instante, mesmo que breve, durante o sono, ter contato com o mundo dos espíritos, com a nossa verdadeira vida. Nesse instante, nesse momento, ele consegue reencontrar outros espíritos amigos, ele consegue se ligar ou estar em lugares afins, de afinidade entre interesses, a moral, consegue receber conselhos, consegue visitar aqueles que já foram, se assim for da vontade do Pai, se for importante. Ao passo que, se esse irmão que se desprende durante o sono, ou essa emancipação da alma, ele não tiver, ou tiver tendências ruins, mas não tiver uma moral, uma vontade de se melhorar, uma vontade de estar em contato com os bons espíritos, ele também pode se encontrar em lugares que muitas das vezes, quando volta, chama de pesadelos. Então tudo depende da vontade que temos, que esse irmão, que é esse espírito que emancipa a alma, nesse instante, tem de se melhorar, buscar o autoconhecimento. E que o Kardec vem trazer o sonambulismo. E ele, gente, é aberto a perguntas, e eu acho que esse tema tem muitas perguntas. Se tiverem perguntas, não se façam de arrogados, perguntem. Não tem problema, é um diálogo. Kardec pergunta na questão 425. O sonambulismo natural tem relação com sonhos? Como se pode explicar o sonambulismo? Vejam bem, ele fala sonambulismo natural. Como assim, sonambulismo natural? Espontâneo, que acontece sem uma força externa, sem ser provocado. Simplesmente acontece. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em casos de sonambulismo, que pessoas andam dormindo, coisas do tipo, Então os espíritos vêm explicar isso e mostrar qual a relação do sonambulismo com os sonhos, e que nós vamos entender por que Kardec coloca a emancipação da alma, este fenômeno. Os espíritos assim respondem: é uma independência da alma, mais completa que no sonho, e nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas. Vejam bem a parte em que ele fala que é uma independência da alma. É o momento em que a alma se encontra livre. E ele faz a comparação ao sonho da seguinte forma: mais completa que no sonho. É quando o espírito tem ainda mais a consciência desse estado de emancipação, desse estado em que ele se encontra mais livre da matéria. Isso significa que ele recobra toda a consciência, toda a memória do que ele viveu? Mais para frente na resposta, uma resposta longa, a gente vai ver que não, e vai entender o porquê não. Mas é o momento em que o espírito se encontra ainda mais liberto do corpo naquele instante. Gente, não é liberto completamente, porque isso só se dá com o fenômeno da morte, desencarne, coisa mais bonita, Mas ele ainda está atrelado ao corpo físico. E nesse caso, suas faculdades estão mais desenvolvidas, ou seja, ele tem mais consciência das faculdades que o espírito tem. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. Aqui, mais uma vez, ele faz a comparação: sonambulismo e o sonho. O sonho é um estado incompleto do sonambulismo.
Então nós não temos todas as faculdades que o espírito verdadeiramente tem quanto no sonambulismo. O sonambulismo, ele é ainda algo mais intenso do que o sonho. Beleza? No sonambulismo, o espírito é inteiramente ele mesmo. Mais uma vez reforçando a questão dessa consciência, dessas faculdades que o espírito tem. Todos nós sabemos, né, as faculdades do espírito, que tem o perispírito, ainda é matéria, mas é uma matéria mais etérea, né, mais sutil, depurada. Ele consegue atravessar objetos tangíveis. Então, no sonambulismo, nós temos todas essas faculdades mais intensas do que durante o fenômeno do sonho. Durante o sono que nós temos os sonhos, que também podem ser consideradas lembranças do que vivemos do lado de lá, mas no sonambulismo isso é mais intenso. Os órgãos materiais, estando de alguma forma em estado cataléptico, não recebem mais as impressões exteriores. Aqui o que ele reforça? Ele mostra que durante o sonambulismo o corpo ele adquire uma espécie de catalepsia. Todos sabem o que é catalepsia? Nesse estado de catalepsia, é como se o corpo estivesse nesse estado de catalepsia, significa ainda mais a intensidade desse fenômeno sonambúlico. Então, eles falam dessa forma. Este estado se manifesta, sobretudo durante o sono, e é o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, ficando este entregue ao repouso indispensável da matéria. Aqui é claro que ao longo dos dias nós vivemos, fazemos as nossas atividades, temos o cansaço normal que a matéria física nos traz. Então, o sono é algo natural para todos. É o momento em que o corpo recobra as energias para o próximo dia de trabalho, do que devemos fazer. Nesse momento de repouso, tem o sono. Nesse momento é o momento mais propício a termos o momento do sonambulismo, o fenômeno do sonambulismo. E aqui, quando estávamos estudando, eu fiz uma pesquisa e vi uma historinha. Historinha é algo que aconteceu. Tinha um pesquisador que eu esqueci o nome dele, Gabriel, não lembro o sobrenome. Isso. Qual que é o sobrenome? Gabriel Delano. Ele fez um estudo justamente sobre, ele era um pesquisador sobre a psique humana. E ele fez um estudo muito interessante. Havia um padre, e esse padre, um padre jovem, ele sempre escrevia os sermões, as missas dele, né, as reflexões dele, durante a madrugada, em um estado praticamente sonambúlico. E o Gabriel, tendo curiosidade sobre o que estava ocorrendo, eles e os amigos deles pegaram e fizeram a seguinte experiência. Quando o padre foi dormir, se deitar, eles pegaram um cartão, tipo algo grosso, assim, e colocou na frente dos olhos, para que o padre não visse, né? Para ver o que ia acontecer. Então ali esperaram. Durante um tempo, o padre se levanta, pega a caneta, senta-se na escrivaninha, isso com os cartões presos na frente dos olhos, e escreve toda a missa, todo o sermão que ele daria naquele dia. Depois de terminar de escrever, ele pega e lê em voz alta, se é que assim pode ser chamado, porque ele não enxergava. Ele depois volta a deitar também. Isso quando ele não errava, quando ele não percebia que tinha algum erro na fala dele, que ele devia melhorar. Quando tinha, ele apagava e corrigia tudo novamente, de forma que ele não enxergava o que ele estava fazendo, ou seja, tinha algo a mais ali, porque
escreviam coisas coerentes, condizentes, tudo muito bem escrito, como se ele tivesse em estado de vigília, acordado. Então, nós vemos ali que é um fenômeno sonambúlico. É um fenômeno no qual o espírito, tendo aquele momento mais liberto, ele consegue também aprender algumas coisas. Né? A faculdade da consciência dele continua trabalhando e de alguma forma aquilo refletia no corpo. Então, seguindo a resposta, este estado se manifesta sobretudo durante... essa parte a gente já leu, é muito grande essa resposta. Quando os fatos do sonambulismo se produzem, é que o espírito, preocupado por uma coisa ou por outra, se entrega a uma ação qualquer que necessita do uso do corpo, do qual se serve, então, de um modo análogo ao emprego que faz de uma mesa ou de outros objetos, materiais nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo de vossa mão naqueles de comunicação escrita. Aqui nós já vemos que o espírito ele está começando a relacionar também o fenômeno sonambúlico com a mediunidade, como das alternativas, né, ou das variedades que nós temos nos fenômenos mediúnicos. De forma que o espírito, algumas das vezes, pode manifestar o seu pensamento no corpo, a qual ele está ligado, né, enquanto encarnado, de forma que esse corpo também produz alguns movimentos, manifesta algumas ações que são recebidas pelo espírito, porque o corpo por si só é matéria, não há uma consciência se a gente tratar o corpo apenas como uma matéria, com a isenção do espírito, sem a presença do espírito. À medida que o espírito se encontra ali, aí então esse corpo, o nosso corpo, vai executar movimentos coerentes, condizentes, de forma que a gente consegue perceber que há uma consciência. A consciência resta do espírito. Seguindo, os espíritos continuam. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo da memória, começam a despertar. Estes recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou pelas causas que são de vaga pode seguir. Esse momento em que nós vamos nos acordar tem um pouquinho da perturbação, o que também nos leva à confusão daquilo que guardamos como memória e muitas das vezes pode acabar se perdendo.
novo ele continua, o Espírito. É fácil, então, compreender porque os sonâmbulos não têm nenhuma lembrança e porque os sonhos dos quais se conserva a memória não têm, o mais frequentemente, nenhum sentido. Eu disse o mais frequentemente, porque ocorre que eles são a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e, algumas vezes mesmo, uma espécie de intuição do futuro. Então, como foi dito, muitas das vezes não tem essa lembrança, essa recordação, por conta de todo esse processo que é a memorização em si e também por conta de se confundir entre o que de fato foi vivido, o que foi vivido, como que eu interpretei. Às vezes, essa interpretação, por conta de toda a confusão que é até o retorno da consciência na vigília, se perde os sentidos, os nexos, porque não se tem a informação completa, a interpretação baseada dentro daquilo que conhecemos, daquilo que experienciamos aqui na matéria, sem ter todo o conhecimento amplo que o Espírito tem. Isso a gente começa a buscar analogias com o que se vive aqui. Nessa busca de analogia para compreender o que vivemos lá, se dá a perda de informação. É como se aqui no Brasil falamos o português, de repente vem um chinês, então tem alguém que sabe uma coisa ou outra sobre chinês, aí o chinês vai lá falar alguma coisa, a gente vai interpretar e falar para nós. Se nós não dominamos plenamente aquela língua, concordam comigo que a informação pode vir se perder? Podemos acabar interpretando de uma forma errônea. Por quê? Porque não temos total conhecimento de tudo, ainda nos falta informação para passarmos para frente. E muitas das vezes a memória e a informação se perde. Significa que o fenômeno não ocorreu de forma alguma, apenas que as nossas limitações não nos deram total capacidade de interpretar em seu total potencial a informação. Meus irmãos, fiquemos por aqui, o nosso tempo está se esgotando. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Dando continuidade aos estudos que nós estamos realizando do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos estudar o capítulo 3, Muitas moradas na casa do Pai. E esse capítulo ele é muito importante para as nossas reflexões, porque Jesus nos fala dessas moradas que existem na casa do Pai. Muitas coisas que o Mestre nos falou, a doutrina espírita vem nos confirmar agora, porque todos nós sabemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, João, no seu Evangelho, nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Então Jesus vem e nos afirma que na casa do Pai há muitas moradas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a casa do Pai é o universo. Então, essa conotação, essa colocação que Jesus faz, esse ensinamento que ele nos traz, o Espiritismo vem e nos confirma através de um dos seus princípios básicos, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, Kardec
utilizando de toda a sua didática, nos fala dessa pluralidade dos mundos e nos diz que os orbes, né, são habitados, os planetas, né, são habitados. E ele faz uma classificação didática, dizendo que existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos divinos, ou felizes, e os mundos celestes. Então, nessa classificação, nós vamos vendo que em cada um desses mundos existem espíritos que habitam nesses mundos. E hoje os cientistas, né, já descobriram que, através das pesquisas, dos aparelhos sofisticados que a ciência vem descobrindo, estão começando a comprovar que realmente não tem porquê em todo esse espaço, em todo o cosmos, não existam formas de vida. Assim, meus irmãos, a doutrina espírita, mais uma vez, somente agora, depois de muito tempo, os cientistas começam a se debruçar sobre essas informações, através das suas pesquisas, descobrindo que realmente existe formas de vida em outros planetas, apesar de que ainda não está exatamente comprovado de que maneira são essas formas de vida, mas que já surgiram vários indícios de que elas existem, os cientistas já têm essa certeza. Assim, dessa maneira, nós, nesse capítulo, vamos estudar os itens 6 e 7, que é a destinação da Terra e as causas das misérias humanas. Então, a Terra tem uma destinação? Sim, todos nós sabemos que a Terra tem uma destinação. Nós sabemos que o planeta Terra já foi um mundo primitivo, né? E que hoje nós estamos num mundo de expiações e provas, e que nós estamos numa transição onde o nosso planeta está indo para o mundo de regeneração. Então, nesse mundo de provas e expiações, existem muitas dificuldades, muitos desafios, muitas paixões grosseiras ainda, que envolvem a todos nós, espíritos que aqui nos encontramos encarnados. E essas dificuldades, esses desafios, são de cada um de nós, porque na verdade a nossa evolução ainda é muito pouca no sentido moral, e que os espíritos vêm nos avisar. Então ele nos diz, item 6: muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí conclui que a espécie humana bem triste coisa é. Então, às vezes, a gente observando esse monte de coisas que vem ocorrendo na Terra, muitas enfermidades, né, e atualmente nós estamos passando por uma epidemia, né, muitos problemas, problemas de vulcões, né, cataclismos mais diversos, tsunamis, né, furacões, tufões. É um planeta que apresenta todos esses níveis de paixões, todas essas dificuldades. Os seres humanos, bem triste coisa são. Porém, o Evangelho vem nos dizer que nós, quando temos essa opinião, é porque o nosso povo
não se encontra na Terra. Então, como nós já vimos, existem vidas em outros planetas, né? E a humanidade não está totalmente na Terra. Nós temos a informação de que nós somos encarnados na Terra aproximadamente 8 bilhões de seres humanos e que no mundo espiritual existem mais 3 vezes mais almas dependendo de reencarnar. E a doutrina espírita vem nos alertar a respeito dessa visão estreita que muitos têm, reclamando do nosso planeta, reclamando das situações em que nós estamos vivendo, das dificuldades pelas quais nós estamos passando. Às vezes há um contraste nessa opinião dos seres, de nós, nas nossas opiniões, né? Porque a espiritualidade tem nos informado que muitas vezes nós estamos aqui na Terra reclamando das dificuldades, dos problemas, às vezes querendo até tirar nossas vidas porque estamos vivendo situações penosas, situações calamitosas, e no mundo espiritual muitos espíritos estão pedindo a oportunidade para reencarnar. Estão querendo retornar à Terra, uma vez que a visão deles, após deixar o mundo terreno, é muito maior, muito mais ampla do que a que nós temos quando estamos aqui encarnados. Às vezes a gente reclama muito, nos queixamos demais e não valorizamos a vida que nós estamos tendo, que é uma vida com grande oportunidade de nós progredirmos, de nós nos melhorarmos. Às vezes a gente reclama dos nossos trabalhos, mas tem muita gente que está precisando de emprego. Estão reclamando que não tem emprego, que precisariam trabalhar. Às vezes as nossas mesas são abundantes em comidas, né? E tem muita gente passando fome no mundo. Nós temos uma estatística de que no Brasil tem muitas pessoas que nesse momento estão passando dificuldades as mais variadas e principalmente estão passando fome. No mundo a fome tem aumentado constantemente e às vezes o desperdício nosso ainda é muito grande. Assim, meus irmãos, esses contrastes na Terra nos levam a muitas vezes a reclamar do nosso planeta, que é um planeta que nos acolheu para que a gente aprendesse realmente a aproveitar essa experiência e essa oportunidade que todos nós estamos tendo. Ele continua dizendo que provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, nós, que estamos no nosso planeta Terra, que é um planeta minúsculo, um pequeno planeta, mas que nesse nosso universo tem muitas galáxias, muitos sóis, muitos outros planetas, muitos orbes que se encontram em determinadas situações, locais de espíritos com maior desenvolvimento intelectual e moral, e que eles fazem parte também dessa realidade. Então, às vezes, a nossa visão ela é muito restrita quando a gente se limita a observar apenas o nosso pequeno orbe. E, às vezes, fazemos esse juízo de que a nossa Terra nosso planeta Terra não tem muito valor, mas, na verdade, muitas vezes nós nos equivocamos.
Ele continua dizendo: a situação moral e material da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos seres que aqui habitam. Então, em razão do nosso pouco desenvolvimento moral, ainda permanecem as misérias, os problemas, os mais diversos, as dificuldades no relacionamento, na convivência entre todos nós. Por quê? Porque predomina em nós, em razão dessa pouca evolução moral, predomina em nós ainda o egoísmo, o orgulho e o desamor. É que nós, em razão desse atraso que nós nos encontramos, nós nos prejudicamos uns aos outros. Dessa maneira, meus irmãos, ele, iniciando o item 7, diz o seguinte: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidos todas as torpezas e todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Então, aqui ele faz essa comparação da terra com um hospital, com uma penitenciária, com um presídio, e com uma região insalubre. E nos diz que a gente faz esse juízo, que é uma ideia falsa, exatamente porque às vezes a gente se limita a olhar exatamente essas dificuldades, esses problemas que existem em nosso planeta. E ele diz que a gente permanece nesse hospital, porque para alguns de nós a terra é um hospital. Por quê? Sendo doentes da alma, nós estamos aqui com o objetivo de nos curar. Então, para alguns seres humanos, a terra é um hospital. Para outros, é uma penitenciária, como se tivéssemos... Isso é uma comparação didática que Kardec faz. É como se aqui tivéssemos aprisionados. Viemos a esse planeta porque, em razão de termos infringido as leis de Deus, nós estamos aqui na Terra como se fôssemos uma prisão, para corrigirmos aquilo que nós fizemos anteriormente. E um local insalubre, um local onde nós precisamos fazer com que ele seja mais salutar, tenha mais saúde para todos nós. E a gente vê nessas regiões mais simples as crianças franzinas passando por pálidos e enfermiços, como ele nos diz aqui. Então, meus irmãos, para cada um de nós a terra se apresenta de determinada forma. Às vezes é um educandário, é um local, é uma escola para nós, onde nós estamos aqui para aprender a amar o nosso próximo, a amar o nosso semelhante, os nossos irmãos que se encontram em convivência conosco. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos é aprender a amar o nosso próximo. E essa é uma das razões pelas quais nós nos encontramos ainda nesse planeta. Todos nós somos aprendizes dessa lei de amor. Porém, nós ainda temos muitas dificuldades de colocá-la em prática na nossa vida, na convivência com os nossos irmãos. Mas é uma recomendação que Jesus nos faz: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Devemos aprender a nos amar primeiro, a gostar de nós
para também, dessa maneira, aprendermos a gostar do nosso próximo. Porque às vezes a gente diz que gosta da gente, né? Mas, na verdade, a gente se causa tanto problema que não parece que nós gostamos de nós. Parece que às vezes a gente está jogando contra nós mesmos. Às vezes a gente faz coisas que prejudicam a nossa saúde, que prejudicam a nossa condição financeira, que prejudicam o nosso relacionamento com a família, com a esposa, com os filhos, com os pais. E a gente diz que a gente gosta da gente. Às vezes a gente tem vícios, né, que vão nos levar a uma decadência. O vício do fumo, do álcool, das drogas, a viciação no sexo. E às vezes a gente diz que nós gostamos da gente. Então, às vezes, existe essa contradição nas nossas palavras com aqueles atos, com aquelas atitudes que nós praticamos. Assim, meus irmãos, todos nós que conhecemos a doutrina espírita, que temos essa visão abrangente da vida do nosso planeta e da vida no mundo espiritual, pois os Espíritos vêm constantemente nos trazer essas informações, temos a oportunidade de melhorar a nossa condição moral e espiritual já nesse momento em que nós nos encontramos aqui na Terra. Basta que nós coloquemos em prática os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz agora com muito mais clareza e com muito mais condições de discernimento que nós tendo a partir do momento em que nós temos contato com esse conhecimento. Assim, nós que temos chance de nos melhorarmos moralmente. Porque às vezes a gente dá uma comida para alguém. É importante quando a pessoa está com fome, né, a gente levar comida para ele. Mas no outro dia ele vai estar com fome de novo. Às vezes a gente dá uma roupa, bom, é muito importante. Mas passa algum tempo e ele está precisando de roupa de novo. Você leva um remédio, ele vai tomar aquele remédio naquele momento. Porém, passa algum tempo, ele vai estar precisando novamente. Por essa razão, a caridade moral é muito mais importante, porque quando a pessoa ela recebe essa informação de que ela precisa se cuidar ela mesma, de que ela por ela, de que ela pode se ajudar ela mesma, esse esclarecimento é muito importante para ela. Porque ela, diante desse esclarecimento, ela não fica tão dependente. Então, esse esclarecimento moral é um dos mais importantes para todos nós. Assim, meus irmãos, nós, espíritos que estamos aqui na Terra, né, nós precisamos avaliar as nossas condições. E aqui tem uma pergunta muito importante, quando ele pergunta assim, qual a finalidade de estarmos na Terra? Qual a finalidade de todos nós estarmos aqui? E ele responde, sendo a Terra uma escola de fraternidade, nela nos encontramos para aprendermos a amar o próximo e, através do amor, corrigir nossas imperfeições morais. Através do amor, né, nós vamos corrigindo essas nossas imperfeições, né, que são, às vezes, elas são muito grandes e têm nos prejudicado. Porém, quando nós aprendemos a olhar para nós mesmos e vermos os vícios e as imperfeições que nós ainda trazemos, através dessa fraternidade, através desse amor ao nosso próximo e a nós mesmos,
nós podemos ir corrigindo aos poucos. Porque cada um de nós, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, a gente vê que geralmente nós temos uma imperfeição que ela se sobressai sobre as outras. Às vezes a gente é avarento, às vezes a gente mente, às vezes você é viciado em sexo, às vezes você é viciado em comida. Então, cada um de nós tem uma tendência que a gente já traz de uma outra existência, ou então que a gente adquiriu aqui, e que essa tendência, muitas vezes, é o nosso calcanhar de Aquiles. É aquele que nós temos dificuldades de corrigir em nós. Às vezes são os pensamentos negativos. Geralmente, muitos de nós têm pensamentos pessimistas. E geralmente é contra nós mesmos, porque a gente não acredita em nós. E esses pensamentos negativos, eles também nos prejudicam. Sabendo disso, nós podemos trabalhar aos poucos essas inferioridades que cada um de nós traz e cada um de nós sabe qual é esse ponto fraco que existe na nossa conduta, existe nas nossas ações, nas nossas atitudes. Assim, ele continua dizendo assim: como fazer para apressar a cura das nossas enfermidades morais? O que a gente deve fazer? Ele já disse: combater os nossos defeitos, incentivando as virtudes e buscando a nossa reforma interior à luz do Evangelho de Jesus. Então, o Evangelho do Mestre está aí para mostrar para todos nós o caminho para nós chegarmos a sermos espíritos melhores na nossa próxima existência. Se nós continuarmos praticando os mesmos vícios, com os mesmos defeitos que nós temos, nós vamos precisar retornar novamente a esse planeta de provas e expiações para corrigir aquilo que nós não conseguimos nessa existência. Assim, a responsabilidade pela nossa evolução cabe a cada um de nós individualmente. Não adianta a gente querer colocar no outro a nossa responsabilidade. Fulano é responsável por eu não ter me melhorado. É meu pai, é minha mãe, é minha mulher, é meu filho. Não, a responsabilidade é individual. É de cada um particularmente. Sabendo disso, nós já podemos ir trabalhando essas nossas imperfeições, mesmo que a gente não consiga vencer totalmente, mas já é um início. Porque nós temos ainda muitas reencarnações pela frente. E se nós iniciarmos agora esse trabalho, futuramente nós vamos colher os frutos dessa nossa persistência, dessa nossa perseverança em vencer a nós mesmos, não os outros. Assim, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e que Deus, nosso Pai, continue nos amparando, nos abençoando agora e sempre. Que assim seja. Nós chegamos ao final do nosso trabalho. Ontem foi o dia de fazer pizza, então quem fez encomenda, que queira pegar agora, ou mesmo quem não tenha encomendado, se quiser, tem alguém lá para entregar. Está aqui fora? Está colocando aqui? Está lá embaixo. Pode descer a rampa, quem quiser. Hoje está um dia gostoso para comer uma pizza, né? Então vamos encerrando, a Fabiana vai fazer a prece final, os passistas podem ocupar os seus lugares, o passe continua comunitário.
Agradecemos a presença de todos vocês, desejamos um ótimo final de tarde, uma ótima semana e até o próximo domingo. Então vamos, nesse instante, com as mentes e os corações asserenados, pensarmos em Jesus, nosso Divino Mestre, visualizarmos a sua doce figura diante de nós, braços abertos, e que nós possamos comungar deste momento de paz e de amor, sentindo estas vibrações tão intensas que são capazes de curar a alma, curar o corpo. E assim, Mestre, durante a oração do Pai Nosso, que o Senhor mesmo nos ensinou, rogamos a transmissão do passe, o magnetismo, para que fortaleçamos a nossa fé, a esperança e, sobretudo, agirmos na caridade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Mestre, do nosso maior inimigo, que mora dentro de nós, tanto orgulho, tanta prepotência, tanta vaidade, a florescer em egoísmo, que nós possamos, com o conhecimento que a tua doutrina nos convida, a melhorarmos, a sermos seres humanos melhores, e que neste momento o Senhor fluidifique estas águas, que elas se transformem na medicação necessária, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja.